Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Este é mais um chimarrão, Bíblia e oração, culto online da Santa Semente. Você é muito bem-vindo a esse espaço. Juntos possamos nos prostrar diante de nosso Senhor, nosso Deus, elevar a Ele nossas orações, ações de graças. Nosso muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido. Também colocar diante dele nossos clamores, pedidos, aquelas questões que trazem tristeza ao nosso coração, trazem preocupação, que você esteja colocando na presença do Senhor, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso, mas é nosso Pai, o Deus conosco. Podemos chamá-lo de Abba, Paizinho, nosso papai. Sim, esse que está ao nosso lado, não nos abandona jamais. Ele não cochila, como diz o salmista. Ele está sempre ao nosso lado, nos cuidando, nos guardando. Então, que nesse momento nós possamos nos refugiar no Senhor, nos jogar nos seus braços, para que Ele possa derramar bênçãos sobre nós. Possamos também abrir nosso coração para que o agir restaurador, curador, vivificador do Senhor seja real sobre nossas vidas, porque Deus não é ladrão que invade, que força, que rompe barreiras. Deus é Deus, o Deus, o bom pastor, aquele que cuida de nós, que quer que nós desejemos a sua presença, o seu agir, o seu cuidado em nossas vidas. E através da oração nós abrimos o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e com ele cearei. Possamos estar abrindo o nosso coração, consagrando a ele nossa vida, consagrando a ele tudo que somos, tudo que temos, para que ele venha, faça morada, derrame bênçãos sem medida sobre nossas vidas. A paz do Senhor, Dona Hélia Duarte. Paz do Senhor sobre o seu lar, sobre sua família. Viviane e Ednilson, nossos compadres. A paz do João Luiz e da Annalise, minha filhada. Bênçãos de Jesus sobre vossa família. Boa noite, Santa Semente. Dona Celina, seu Ernesto, Luiz. Bênçãos de Jesus sobre vosso lar. Pessoal lá de Erechim. Glórias ao Senhor por podermos estar reunidos nessa corrente, nessa roda de chimarrão, acima de tudo na presença do Senhor, na presença do Pai. Como vinha dizendo, que você possa consagrar a Ele esse tempo, para que Ele possa estar derramando bênçãos sobre você, sobre seu lar. E na presença do Senhor, nós queremos estar orando nesse momento, consagrando a Ele esse tempo de comunhão, de oração, esse tempo de partilha da palavra que nós teremos aqui. Oremos ao Senhor. Onde você está, se você assim desejar, você pode fechar seus olhos e orar, conversar com o Pai. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós te honramos, nós te glorificamos, ó Pai. Nós te louvamos porque Tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, que habitas nas alturas. És também o nosso Pai, o Deus conosco, que caminha conosco, que está ao nosso lado. Obrigado, Pai, por seres esse Deus tão próximo.
o Deus guardador, o Deus vivificador. Obrigado, Deus, por nossa vida, nossa família. Obrigado, Pai, porque mais uma vez nos permite se achegar a Ti com orações, clamores, ações de graça. Obrigado porque mais uma vez nos proporcionas a oportunidade de lermos, meditarmos na Tua palavra. Acolha a cada um de seus filhos que nesse instante, através desse vídeo, se voltam a Ti, buscando a Tua presença, buscando da Tua sabedoria, buscando das Tuas bênçãos. Ó Deus, acolha nossas orações, que humildemente colocamos diante de Ti, e estejas derramando bênçãos sobre nossos lares. Que seja esse tempo, ó Pai, tempo de encontro contigo, tempo de nos fortalecermos na fé, tempo de reafirmarmos nosso compromisso contigo, ou firmarmos nosso compromisso contigo. Ó Deus, toca nosso coração, enche-nos da Tua presença santa, Tua presença que gera paz em nossos corações, Tua presença que gera vida em nós. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, ó Pai, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Bênção, gente. Boa noite, dona Vânia, seu Írio, Ítalo, boa noite, família. Maria Luísa, Zeca, Samuel, família. Bênçãos de Jesus sobre esses lares que se conectam conosco. Hoje de manhã a gente tivemos nosso galeto, promoção da Santa Semente. Aqui nosso muito obrigado a todos que contribuíram de uma ou de outra forma para o sucesso dessa promoção. Fazendo propaganda, vendendo cartões, comprando o seu cartão, doações que vieram. Bênção, gente. Obrigado a todos que se somaram. E essas equipes valorosas de voluntários que se somam para trabalhar, que fizeram e fazem acontecer essas promoções, são bênção, vocês são bênção na vida da Santa Semente. Instrumentos de Deus. Obrigado a todos. Que Jesus, o Senhor da igreja, continue nos guardando e nos abençoando, nos fortalecendo, nos animando na fé. Obrigado a todos que contribuíram com o nosso galeto. Também nossa ação de graças pelas cestas básicas que a gente está arrecadando. Gente, é bênção. Lembram quando a gente lançou o desafio de abençoarmos 5 famílias? 5 famílias com cesta básica, um presente para a criançada, doces. Pois bem, nós hoje já estamos trabalhando com a 10ª cesta básica. Nós já estamos montando a 10ª cesta básica. Ou seja, eram para ser 5, já são 10 famílias que vão ser abençoadas. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado a você que se soma, que se coloca a serviço do Senhor, querendo ser bênção na vida dessas famílias, dessas agora 10 famílias. E nós podemos alcançar mais. Você, assim como eu, sabemos que muita gente passa necessidade, muita gente não tem aquilo que é básico para nós, que é o alimento. Algo tão caro, tão importante para a gente. E Deus tem nos concedido, então, aquele pouquinho que nós podemos contribuir, compartilhar com o outro, como ação de graças a Deus, porque sabemos que tudo vem dele, tudo é graça, tudo é bênção de Deus. Então, esse ato de partilhar amor, é um ato grandioso, que gera vida, gera esperança na vida daqueles que estão desanimados, estão passando fome, estão, quem sabe, sem a mínima esperança de celebrar um Natal, ou a mensagem de Natal, através dessas cestas básicas,
nós estaremos levando esperança para essas famílias. Nós estaremos levando vida a essas famílias. Então, se some conosco, mais gente pode se somar, mais famílias podem ser alcançadas. Então, nossa campanha de Advento e Natal, partilhando amor, que visa arrecadar alimentos não perecíveis, cestas básicas. Você pode doar a quantidade de alimento que você assim pode, né? E a gente vai montando as cestas para alcançar e abençoar essas famílias. Presentes para a criançada, doces, né? Afinal de contas, todos nós gostamos de doces, né, gente? E o culto que nós tivemos hoje de manhã também, elevamos ação de graças ao Senhor que nos permite que dominicalmente possamos nos reunir de forma presencial em nosso templo. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos culto presencial na Santa Semente. Louvamos ao Senhor que nos permite estarmos reunidos na sua presença para elevar louvores a Ele, elevar culto a Ele, nosso Senhor, nosso Deus. Então, todos os domingos, 9 horas da manhã, você é muito bem-vindo a estar conosco, celebrando ao Senhor no nosso templo, na Casa da Santa Semente, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Bueno, gente, vamos para a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre um presente. Quem não gosta de ganhar presentes, né? Ainda mais chegando esse período do ano. Todos desejam ganhar presentes. Tanto é que esse é um dos objetivos de nós estarmos fazendo essa campanha de Advento e Natal, essa campanha solidária, que visa além do alimento não perecível, que já é um presente, mas também presentes, algum brinquedo, doces, para a criançada. Porque a gente gosta de receber presente, não precisa nem ser criança, né? Bueno, Deus tem um presente para nós. Ele já nos deu esse presente. João 3,16 nos diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Louvado seja o Senhor que nos concede esse presente. Jesus, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, que veio para nos salvar. É o presente mais nobre que alguém poderia dar. O Filho unigênito para nos salvar, nos dar bênçãos, para restaurar nossa vida. Boa noite, seu Éder Lima de Almeida. Boa noite, família. Jesus abençoe o vosso lar. Olha só, hoje estão em Joaquim. Ah, sim, com o Joaquim, Santo Cristo, Rio Grande do Sul. Não, em terras gaúchas, bênçãos do Senhor sobre vosso lar, sobre esse lar que vos acolhe. Boa noite também, Mariane. Bênçãos do Senhor sobre vosso lar. Os meninos, este casal de meninos aí, bênção de Jesus. Eduardo e a moça, que eu não me lembro nunca o nome dela, bênçãos de Jesus sobre vocês. Boa noite, Gessira. Boa noite, família. Jesus abençoe o vosso lar. Nós estamos falando sobre esse presente que Deus tem para nós, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito. E nós estamos trazendo textos bíblicos que nos ajudam a compreender como este presente gera vida, gera restauração em nossas vidas, na vida daqueles que o acolhem, se rendem à sua palavra, à sua vontade, o acolhem, na verdade, em sua vida. Em outras palavras, tomam posse desse presente que é nosso, que foi dado para nós. Hoje nós queremos trazer o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 9. Preste atenção nessa história e permita que o Senhor esteja falando ao seu coração
permita que o Senhor esteja te animando na tua caminhada de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois de muito tempo, tendo se tornado navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partíssemos dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles estar alcançando o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção da ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, já aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aqui é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Boa noite, Elizabeth Fagion. Boa noite, Dona Nair Rocha Dutra. Bênçãos de Deus sobre você, sobre vossas famílias. Pessoal de Erechim, daqui uns dias, se Deus assim nos permitir, estaremos nessa terra amada. Erechim, minha cidade, onde eu nasci. Bênção. Se Deus assim nos permitir, daqui uns dias estaremos aí na cidade de Erechim. Gente, nós estamos falando trazendo uma série de pregações que fala sobre um presente que Deus tem para nós, para mim e para você. Esse presente é Jesus Cristo. Aqueles que o acolhem têm suas vidas restauradas. Nós já vimos aqui o que Deus pode fazer na nossa vida como seres humanos.
Nós vimos aqui a história de Naamã, o comandante sírio, o poderoso comandante sírio, que estava sendo destruído por uma lepra. Não havia dinheiro, por mais que ele tivesse, que pudesse restaurar a sua saúde. Ele estava sendo destruído por uma doença que naquela época não tinha cura. Não havia esperança de vida para ele. Mas quando ele se colocou diante do homem de Deus, Eliseu, o profeta, ouviu e se submeteu, ou seja, obedeceu, fez o que Deus lhe pediu através do profeta, ele não só foi curado da sua lepra, ele foi curado do seu orgulho. O problema dele não era a lepra necessariamente, era o orgulho que tirava a sua humanidade. Quando ele teve seu encontro com Deus, ouviu o que Deus tinha dito para ele, obedeceu e fez o que Deus pediu, ele teve sua vida completamente restaurada. Esse é nosso Deus. Ele fez com Naamã, pode fazer comigo, pode fazer contigo. Domingo passado, nós ouvimos a história da mulher samaritana, que foi até um poço buscar água. Mas ali ela se encontrou com Jesus. Num primeiro momento, a sua maior necessidade era água. O detalhe é que durante a conversa com Jesus, ela se dá conta que a sua vida está uma bagunça toda. E, na verdade, ela se dá conta que o seu problema não era a falta de água. Ela precisava que sua vida fosse restaurada. Ela ouve, ela acolhe a Jesus na sua vida e tem sua vida impactada. Aquela que antes tinha medo, tinha vergonha dos outros, agora, depois de ter seu encontro com Jesus, ela vai até os outros falar de Jesus, trazer os outros para Jesus. Uma vida completamente transformada. Assim como aconteceu na vida de Naamã, assim como aconteceu na vida da mulher samaritana, pode acontecer na minha, na sua vida. Deus tem um presente para você. Ele quer nos restaurar plenamente. Não daquilo que aparentemente nos parece nosso problema, mas daquilo que tem destruído nossa vida. Daquilo que tem nos afastado dele, que é a vida. Ele é a vida. Boa noite, Dona Maria Freitas. Bênçãos de Jesus sobre o seu lar, sobre sua família. Hoje nós queremos avançar. Por isso que nós trouxemos essa história do naufrágio. Uma viagem que Paulo, na verdade, ele não quis fazer, ele foi forçado a fazer até a Itália, porque ele precisava se apresentar diante de César para ser julgado. Ele estava como prisioneiro, na condição de prisioneiro. Uma viagem muito tumultuada, com muitos problemas, num tempo de tempestades. Aí é uma situação tão delicada que quando você acha que as coisas estão ruins, que não tem mais nada para piorar, vai acontecendo mais algo desastroso. A viagem já estava difícil, com ventos. De repente, eles precisam se livrar da carga do que eles estavam carregando ali, do alimento, para que o barco pudesse andar por causa da dificuldade. De repente, vem uma escuridão, eles não estão enxergando mais nada. Há dias que eles não estão vendo nem estrelas, muito menos sol. Uma escuridão total, sem eles saberem exatamente para onde estavam indo. Eles acham que estão chegando no lugar que eles tanto desejavam. Eles param em um outro lugar que não tinha nada a ver com seu objetivo. Enfim, uma confusão. Mas tinha alguém naquele barco que não se deixou levar por essa confusão toda, pelo medo, pelo desespero. Tinha alguém ali que estava com os olhos fixos no Senhor. Isso foi central para que ele e toda aquela embarcação, todas aquelas pessoas chegassem ao seu destino salvos. Glória a Deus por isso. Antes da gente seguir, vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças por essa palavra. Te damos graças, ó Pai, por nossas vidas.
e nos apresentamos diante de Ti, Senhor, querendo mais. Mais da Tua sabedoria, mais da Tua orientação para as nossas vidas. Acolha, ó Pai, a cada um de nós, Teus filhos, Tuas filhas, que se prostram diante de Ti, reconhecendo que precisam mais de Ti, mais da Tua palavra. Venha a nós, nos dando a Tua sabedoria. Venha a nós, restaurando nossas vidas, dando cura àqueles que precisam, dando vida àqueles que perderam o sentido da vida. Abençoa nossos lares, ó Pai, e fala aos nossos corações. Toca com Teu poder a este Teu servo, para que eu anuncie a Tua vontade, a Tua palavra, e não a minha. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Veja só, essa é uma palavra muito central para o nosso tempo. Nós estamos diante de uma pandemia e agora a situação quase geral aí a nível de Brasil está piorando. Hospitais superlotados. E no meio disso tudo a gente vê muita confusão. Alguns meios de comunicação usando deste contexto para espalhar mais caos. Governantes, não só do Brasil, mas do mundo todo, perdidos em meio a essa confusão, quer dizer, em meio a essa pandemia, sem saber que decisão tomar, tomando decisões erradas, ou apressando processos. Agora estamos em busca da vacina, mas temos que ter muito cuidado, não é simplesmente sair vacinando com qualquer coisa que apareça. Temos que ter certeza de que aquilo faz bem para a gente, que aquilo não trará consequências negativas. Então, em meio a contextos de caos, em meio a contextos como estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos ter sabedoria para agir, sabedoria para falar, dar uma palavra de ânimo, de esperança, de vida. É mais ou menos para essa realidade, aliás, é exatamente para essa realidade que esse texto fala. Em meio àquele caos da viagem, conforme nós lemos aqui no texto de Atos, capítulo 27, uma viagem muito tumultuada, com muitos problemas, cheia de perigos, alguém estava com a sua mente tranquila. Aliás, com sua mente focada no Senhor. Tentando dar orientações, inclusive. Ele chegou e disse: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga e do navio, mas também para as nossas vidas. Ou seja, há riscos. Por que não a gente ficar aqui? Não avançar, esperar passar esse tempo tão ameaçador. Alguém ali estava focado, com a sua mente focada no Senhor. Alguém ali estava disposto a passar uma palavra de ânimo, de esperança e dar uma direção de sabedoria, para que todos tivessem suas vidas cuidadas, aquela embarcação fosse salva e eles pudessem chegar ao seu destino. Porque ele, Paulo, sabia que o Senhor era com ele, que Deus era com ele. Por isso que ele não se deixou envolver pelo medo, pelo desespero. Ele estava em paz. Ele sabia dos perigos, dos riscos, ele diz claramente aqui. Mas ele estava firme no Senhor. Ele sabia que Deus era com ele. E que Deus estava indo à frente deles. Por isso que fez o esforço máximo ali de passar uma palavra de sabedoria, de orientação para aquela embarcação, embora que não foi ouvido. E aí as coisas foram se complicando. No versículo 21, nós percebemos que já ali eles já estavam naquela situação de terem que derrubar parte da carga no mar, jogar fora, né, para aliviar, deixar a embarcação mais leve e assim facilitar
que ela se deslocasse pelo mar. Há muitos dias não aparecia nem sol nem estrelas, uma escuridão total sem eles saber para onde eles estavam indo, uma grande tempestade. E aí Paulo novamente se volta a eles e diz, inclusive um puxão de orelha neles, né? Se tivesse me ouvido. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, ou seja, terem me ouvido, e não partir de Creta, para evitar esse dano e essa perda. Mas, e aí vem uma palavra de esperança. Palavra de esperança, o que nós tanto precisamos. Mas, já agora, vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre nós, mas somente o navio. Somente os prejuízos materiais, mas a vida estará garantida. Por quê? Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ei, bênção, gente. Veja só. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, porque ele pertencia a esse Deus. Veja o que ele diz aqui. O Deus de quem eu sou. Eu não sou do mundo. Eu não sou de César, que era o imperador, ou de um governante qualquer. Eu não sou do dinheiro, das minhas posses, dos meus bens. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Quem é o Senhor da tua vida? A quem você pertence? Você pode dizer isso com Paulo? De quem eu sou? E a quem eu sirvo? Você é de Deus? Você serve a Ele? Este Deus que era com ele, que ele sabia desde o início. Esse Deus que lhe deu sabedoria para dar uma palavra de orientação, inclusive tentar salvar toda aquela viagem, é o mesmo Deus que agora dá uma palavra de esperança. Vai se perder, vai ter prejuízos materiais, sim, mas a vossa vida, a vida dele, Paulo, e a todos que estavam com ele, essas vidas serão poupadas. Veja como o agir de Deus é fantástico. Ele nos abençoa e abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Então, se você também é uma bênção, seja em crente, seja aquele firme na fé, que Deus vai te abençoar e vai abençoar aqueles que estão ao teu redor. Paulo tem um testemunho de vida fantástico. Em meio a todo aquele caos, em meio a todos os perigos, em meio às perdas materiais, Paulo é quem dá uma palavra de ânimo. Paulo é quem traz essa palavra. Mas essa palavra não veio dele, veio de alguém que guiava seus passos. Deus, o Senhor. Não temas. É preciso que compareças. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. E nada pode nos tirar desse propósito. Eu tenho falado aqui, tenho desafiado a vocês ouvintes, né? A não caírem naquela lógica que o mundo está colocando diante de nós, que esse ano, 2020, está perdido. Que não tem nada para celebrar. Delete isso da sua mente. Paulo tinha tudo para dizer isso, que a sua vida estava um caos. Ele tinha tudo para reclamar, afinal de contas ele era crente. Ele era alguém que orava. Ele era alguém que buscava a Deus, mas olha quanto incidente. Ele estava preso, aliás, ele estava indo como prisioneiro para a Itália. Porque ele precisava ser então julgado por César, já que ele tinha também a cidadania romana.
Ele estava preso. Toda aquela viagem tumultuada, correndo risco de vida. Mas ele não reclamou, ele não estava reclamando. A sua vida estava focada no Senhor. E esse Senhor lhe dava ânimo para animar os outros. Mais adiante, essa passagem a gente não leu, os versículos 33 e 37, novamente Paulo se dirige àqueles homens e diz: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Sabe quando você já não tem mais esperança, você já acha que está tudo perdido, você não quer nem se alimentar. Você desiste, é como se você estivesse desistindo de viver. Aí vem Paulo e os exorta e os desafia para que eles se alimentem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Não se alimentar, eles estavam provocando outros problemas. Estavam gerando mais caos na sua vida. Pois nenhum de vós perderá nem um fio do seu cabelo. Porque Deus prometeu que todos seriam salvos. Então nenhum de vocês vai morrer. Se alimentem, permaneçam firmes, ergam a cabeça, porque o Senhor é conosco. A viagem está difícil, tá? Mas nós vamos chegar ao nosso destino. Porque Deus disse que nós temos um futuro garantido. Porque Deus disse que nós chegaremos lá. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Alguém centrado, alguém com a sua vida centrada em Deus, animando os outros, fortalecendo os outros. Essa é minha, essa é sua missão também. Em meio a esse caos todo, que em muitos lugares é provocado, que a gente está vivendo, passar uma palavra de ânimo. A palavra de Deus. Uma palavra de esperança. Porque Deus diz que haveria tempos difíceis. Ele disse que no mundo nós teremos aflições. Mas depois de dizer isso, ele afirmou: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se ele venceu, ele também nos dá essa vitória. E ele garante a salvação. Vida eterna a todos que nele creem. Então, por mais difícil que pareça, por mais desafiadora que seja a nossa viagem, a viagem da nossa vida, com problemas financeiros, quem sabe problemas nos relacionamentos, quem sabe agora a questão quem sabe doenças, agora a questão da pandemia, não se deixe derrotar por estas coisas, pois Deus disse que todo que nele crer será salvo. Essa é palavra de vida, de esperança a todos nós. Então, independente do que aconteça na nossa vida, na nossa viagem, nós temos uma garantia de Deus que nós chegaremos lá. Que nós teremos a coroa da glória, como diz o apóstolo Paulo. Nós teremos a salvação juntinho dele. A eternidade, onde ele mesmo enxugará os nossos olhos. Aquelas lágrimas do sofrimento, tudo aquilo que a gente sofreu. Ele mesmo cuidará de cada um de nós. O Pai, Deus, nosso Senhor e Salvador. Então, independente da situação, por mais difícil que ela seja, permaneça firme no Senhor, orando, jejuando, buscando viver segundo a vontade de Deus. De Deus vem a sabedoria para agir de forma sábia, de forma correta, em momentos de caos, porque esse, como eu já falei no início, é o grande problema. Em meio à confusão, nós sair disparando acusações. Nós vivemos nesse contexto também de acusações, uns acusando os outros, porque eles que não estão usando máscara, porque eles não estão se cuidando, porque eles não estão fazendo tal coisa. Gente, é nós, o que eu estou fazendo?
Tire os olhos dos outros e olhe para mim, para você mesmo. Faça a sua parte. Paulo tinha tudo para estar reclamando, porque aqueles homens não deram ouvidos a ele. Mas ele permaneceu tranquilo, fazendo o que estava ao seu alcance. Eles não ouviram a ele quando ele orientou-os a não avançarem a viagem. Ele continuou orando, pedindo a proteção, o cuidado de Deus. E Deus garante a sua vida e a vida daqueles que estavam do seu lado. Eles não obedeceram, não ouviram a orientação, mas Deus abençoou aquelas vidas através de Paulo. Então, mesmo que o outro não obedeça a Deus, mesmo que o outro esteja fazendo um monte de coisas erradas, não se cuidando, faça você a sua parte, como Paulo fez aqui. Continue orando, continue buscando a Deus, e Ele vai abençoando a sua vida e abençoando aqueles que estão no tempo todo. Não é tempo de acusação, não é tempo de desespero, não é tempo de medo, pânico, é tempo de se voltar a Deus, porque nele está a salvação. E foi Deus que garantiu que Paulo e toda aquela tripulação fossem salvos. Houve um grande prejuízo material, mas a vida deles foi guardada pelo Senhor. E tem mais uma cena que eu quero trazer aqui para vocês. Atos capítulo 28. Eles chegaram em terra firme. Ali eles foram acolhidos numa ilha chamada Malta, e os bárbaros os acolheram, fazendo um fogo ali para eles se aquecerem. O detalhe é que quando Paulo vai ajudar para que o fogo continuasse ali aceso, ele pegou uma quantidade diz aqui o texto, de gravetos para colocar no fogo. No momento que ele joga esses gravetos no fogo, uma víbora, uma cobra, se agarra no braço dele. E o picou, é claro. Aqueles homens que estavam ali do lado disseram: este homem certamente é assassino, porque salvo do mar, agora a justiça, ou seja, Deus não vai o deixar viver. Mas Paulo, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. O detalhe é que todos ficaram olhando para ele, quando ele ia começar a inchar, quando ele ia, quem sabe, cair ali morto, como efeito da mordida, da picada da cobra. E nada, gente, nada aconteceu. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Achavam que ele era um Deus, né? Porque como? Veja a cena. No meio do mar, a tempestade, dias sem ver o sol. Tudo que estava no barco foi perdido, o próprio barco foi perdido. Aquele caos. As pessoas não ouviram a orientação que Paulo deu. Eles tiveram que nadar até a ilha para se salvar. Ali, quando eles acham que está tudo bem, quando Paulo pode dizer: até que enfim eu cheguei aqui, estou salvo. E aí vem a cobra e coloca novamente a sua vida em risco. Lembra quando eu estava falando no início? Quando você acha que a coisa já está ruim, vem algo e piora. Ele tinha tudo para estar reclamando de Deus. Mas ele não fez isso. Ele permaneceu firme na fé. Então, independente da situação, o que eu já disse, permaneça firme no Senhor. O Senhor garantiu que a sua vida fosse salva, que Paulo chegasse ao seu destino. O Senhor garantiu que a vida de todos os seus companheiros de viagem fosse preservada. O Senhor animou a Paulo a animar aquela embarcação toda. Veio a picada da cobra, pois bem, uma picada mortal. Os outros ficavam olhando quando ele ia morrer, mas nada aconteceu. Inclusive, indo mais adiante, uma outra pessoa que os acolheu, Públio, que hospedara a Paulo, estava alguém ali doente.
o pai de Públio estava doente, ele orou, e sob a graça de Deus, aquele homem foi curado. Muitos enfermos daquela ilha foram trazidos até Paulo para que ele orasse por eles e livrasse-os daquele mal. Aquele que tinha tudo para reclamar, porque estava um caos aquela viagem, a sua vida, é bênção de Deus naqueles que estão ao seu redor. E mais, ele chega a Roma, ele chega diante de César. E aí os últimos 2 versículos de Atos que eu quero ler aqui para concluir. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Deus tinha um plano para a vida de Paulo. E nada, todas as ameaças que vieram contra Paulo, puderam impedir que esse plano viesse a ser cumprido, viesse a ser realizado. Deus garantiu que ele chegasse diante de César, desse seu testemunho diante daquele homem, do imperador. Deus permitiu que ele chegasse lá e pregasse a palavra na vida de tantas e tantas pessoas. Deus é Deus maravilhoso. Deus é esse Deus todo-poderoso. E ele diz a mim e diz a você que nós temos salvação. Lembram João 3,16, que nós já destacamos aqui? Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma promessa para mim e para você. Tome posse disso. Não se deixe levar pelo medo, pelo caos. Não se deixe que aquele contexto em que você está, por mais difícil que pareça, tire você deste foco. Nenhum daqueles que crê no Senhor Jesus se perderá. Então, se você está com a sua vida firmada no Senhor, se você crê no Senhor Jesus, você já o aceitou como teu Senhor e Salvador, tenha a certeza que você será salvo. Aliás, você já pode ter a certeza que você já é salvo. Permaneça firme nessa fé e não deixe que nada tire você deste foco. Então, não tem pandemia, não tem crise, seja de saúde, seja financeira. Podem vir os prejuízos econômicos, como nessa viagem vieram. Mas a nossa vida está assegurada pelo Senhor Deus. E nele nós temos a garantia da vida eterna. E é dele que vem essa força para a gente reconstruir. Se a gente perder tudo, o Senhor pode nos dar forças para nós reconstruirmos. Por isso, não tire os olhos do Senhor. Deus tem esse presente maravilhoso para dar para mim, para você. Tome posse desse presente. Diga sim ao Senhor Jesus. Permita que Ele entre na sua vida. Faça morada. Restaure tudo aquilo que está errado. Tudo aquilo que está longe do Senhor. Dando uma vida nova. Fazendo de mim, de ti, um novo ser humano. Um novo homem, uma nova mulher. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que essa virada de ano seja o momento de, mais uma vez, termos essa virada. Deixarmos de lado todo o mal, tudo aquilo que não vem do Senhor e nos firmarmos no Senhor Deus. E Ele, através de nós, estará fazendo maravilhas na vida daqueles que nos servem. Como fez através do apóstolo Paulo. Amém, gente? Receba essa palavra. E que ela multiplique na sua vida a 100 por 1. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, queridos. Vamos conversar com o Senhor. Mais uma vez, nossa ação de graças a todos que contribuíram de uma ou de outra forma para o nosso galeto que aconteceu hoje. Obrigado por aqueles que trabalharam, que contribuíram vendendo cartões, comprando o seu cartão, enfim, que se somaram nessa promoção, que fizeram acontecer essa promoção. Obrigado a todos. Vocês são bênção do Senhor, instrumentos do Senhor para que o sustento
da igreja aconteça, que a Igreja Santa Semente continue cumprindo com o seu propósito, com a sua missão, mantendo seus compromissos em dia. Se você também quiser se somar, ser um dizimista, um contribuinte regular da Santa Semente, entre em contato conosco e a gente vai te passar orientação de como você pode fazer isso. Como você pode assumir, quem sabe seja um propósito a você assumir aí para o novo ano que vai se iniciar, você assumir esse compromisso de fazer parte, contribuindo regularmente ou sendo um dizimista na Santa Semente. Porque isso nos estrutura e garante com que a gente faça investimentos no sentido de melhorar nossa estrutura e alcançar mais gente, resgatando-os das trevas para a luz de Cristo. Essa é a nossa missão. É para isso que nós estamos aqui. É claro que Deus não precisa de nosso dinheiro. É claro. Deus não precisa de nós para nada. Mas Ele nos confia a responsabilidade. Ele nos confia esta missão de fazermos a nossa parte. Então, quando a gente deixa aquele esforço de oferecer, fazer uma propaganda através das nossas redes sociais, do galeto da igreja, de fazer de ir até o vizinho, oferecer para o vizinho, de comprar o nosso cartão para ajudar, fazer uma doação, se colocar a serviço, partilhando nossos dons, seja ajudando no louvor, seja ajudando na administração da igreja, seja ajudando nestas promoções ou nas melhorias que a gente tem feito, que a gente precisa, profissionais de diferentes áreas, colocando-nos a serviço do reino. Ele nos dá o privilégio de sermos parte desta obra. De dizer, eu sou parte nisso tudo. Através da minha vida, de algo que eu fiz ali, alguém foi abençoado. Alguém está ouvindo a palavra de Deus. Alguém está sendo resgatado das trevas para a luz. Faça parte desta missão. Se una à família Santa Semente. Você não é daqui, é de outra cidade, você também pode se unir. Aliás, pode estar se abrindo aí na sua cidade uma célula da Anglicana Santa Semente. Entre em contato conosco e a gente te orienta como isso seria possível. Bueno, gente, nós também queremos, mais uma vez, falar que nós temos a nossa campanha de arrecadação de alimento não perecível, presentes para abençoar vidas. Nós já temos garantido 10 famílias, mas você pode trazer mais doações para que mais famílias sejam abençoadas. Tenham sua vida reanimada, a sua esperança reanimada. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém que está passando necessidade. Se some conosco nesta campanha. É isso, gente. Domingo que vem, nosso culto especial, 4º domingo do Advento, finalizando então essa série de pregações. É também nosso culto de Natal. Na Santa Semente, culto presencial será o culto de Natal. Então você é muito bem-vindo a celebrar conosco. Ainda na quarta-feira, 19 horas, nós temos o culto online. Chimarrão, Bíblia e oração também. Então vamos orar. Nós também queremos render graça, gente, nesse momento de oração, pela chegada da Ana Clara, filha da Dani e do Bruno, casal da igreja. Agora há pouco ele tinha me ligado, já vendo como ele pode fazer para consagrar, batizar esta nenê, consagrar ao Senhor. Pensam isso. Nós, como pais, somos abençoados por Deus com nossos filhos, com os filhos que Ele nos concede. E cabe a nós conduzi-los no caminho do Senhor. Desde esse primeiro passo de consagrá-los, batizá-los em nome do Senhor Jesus, consagrando ele ou ela ao Senhor Jesus. Então que a gente possa continuar orando, consagrando nossos queridos ao Senhor Jesus. E nossa bênção especial para a família Dani, Bruno e a Ana Clara, também os vovôs, a Bisa, a Dona Celina. Jesus abençoe essa família. Também o Emerson, nosso irmão que está de aniversário hoje. Ainda vamos dar um cheguinho lá daqui a pouco. Bênção de Jesus sobre esses queridos nossos. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai agora? Querido Deus,
Nós te damos graças por nossa vida, por mais uma vez podermos nos achegar a ti com nossas orações, nossos clamores. Obrigado, Deus, pela vida de cada família que está conectada conosco, que está assistindo esse vídeo. Derrame bênçãos, ó Pai, sobre cada família. A todos que a ti clamam por bênçãos sobre seu lar, que sejam atendidos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ouça as nossas orações. Pai querido, abençoa cada lar. Aqueles que estão lutando contra alguma enfermidade, que recebam cura. Aqueles que ainda não tomaram sua decisão por ti. Quebranta esses corações para que eles digam seu sim ao Senhor Jesus. Firme em sua vida no Senhor. Quebranta esses corações, porque nós sabemos que quem converte verdadeiramente é tu. Por isso que nós consagramos e clamamos que abençoe a cada vida. Essas pessoas que, quem sabe, estão ainda indecisas. Ó Deus, nós também oramos pela caminhada da igreja, que a tua mão poderosa nos conduza, nos instrua, tanto nesses cultos online, como nos cultos presenciais, nas visitações, enfim, na missão que nos confias, para que nós possamos cumprir essa missão da melhor forma possível. Capacita-nos. Leva-nos àqueles que mais precisam. Se for o caso, leva-nos também a outras cidades, ó Pai. Abra portas para que nós possamos cumprir fielmente a missão que nos confias. E também abre os nossos olhos para que nós vejamos o teu agir, o teu cuidado, para que nós tenhamos essa sabedoria e esse discernimento como teve o apóstolo Paulo. Em meio àquela viagem toda tumultuada, com tantos incidentes, ele permaneceu firme na fé. Que nós, teus filhos, tuas filhas, independente de onde estivermos, permaneçamos com a nossa mente firmada em ti, guiados, dirigidos por ti, ouvindo a tua voz e não as ameaças, não aquelas coisas que não vêm de ti, mas ouvindo unicamente a ti, nosso Senhor e nosso Deus. Tendo uma palavra de ânimo, de esperança, de bênção na vida daqueles que conosco convivem. Dirige nossos passos, dirige nossas vidas. Dá-nos sempre mais da tua bênção, da tua paz. É o que nós te pedimos, ó Pai, unicamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, dona Gislaine. Bênçãos de Jesus sobre você, sobre seu lar. Ainda não tinha saudado. Enfim, que Deus abençoe a todos que nos acompanharam, que estarão nos acompanhando, assistindo esse vídeo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia!